Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Se você acha que vai ter um tempo na sua vida em que você nunca vai sentir medo, você está muito enganado. Você vai sentir medo em momentos diferentes em sua vida, até que você não esteja mais em um corpo humano. Porque essa é a arma número 1 do diabo, que ele sempre usará contra o povo de Deus para afastá-los do seu destino ordenado por Deus. Estamos vivendo em tempos difíceis. E eu não sei, perguntei para um amigo hoje, então o que você acha? O quão ruim você acha que era em Sodoma e Gomorra? Eu tenho certeza que era muito ruim, mas eu não tenho tanta certeza de que nós estamos muito distante delas. Amém? E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, será como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. E assim, não seríamos sábios se não vivêssemos como se Jesus fosse voltar a qualquer momento? Amém? E então, Lucas 21, 26, a Bíblia ensina que naqueles tempos, nos tempos em que estamos vivendo, que os homens estarão desfalecendo ou expirando com medo. Eu quero começar em 21, verso 9. E vamos ler o verso 13, Lucas 21, 9 a 13. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, perturbações, desordens, confusão, não fiquem alarmados e apavorados e aterrorizados. Em outras palavras, não tenham medo, porque tudo isso deve acontecer. Mas o fim não virá imediatamente. Então disse-lhes: nação se levantará contra nação e também reino contra reino. E haverá terremotos poderosos e violentos em vários lugares, fome, peste, pragas, doenças epidêmicas, malignas e contagiosas ou infecciosas, que são mortais e devastadoras. Sou familiar para alguém? Meu Deus! Isso foi escrito há 2000 anos. E então haverá visões de terror e grandes sinais do céu. Verso 12. Mas antes de tudo isso, eles porão as mãos sobre vocês e os perseguirão, entregando-os às sinagogas e prisões. Vocês serão levados à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E então, nós não entendemos muito bem, mas deixe-me dizer, há muitos lugares na terra onde isso está acontecendo com as pessoas. Quero dizer, estão sendo perseguidas e mortas por admitirem que são cristãs. Eu amo o versículo 13, é por isso que eu vou lê-lo todo para você. Este será um momento, uma oportunidade para você prestar testemunho. Vamos lá, nós estamos vivendo no melhor dos tempos agora. É por isso que ele diz: olha, as coisas vão ficar difíceis antes de eu voltar e tem que ser assim. Eu não sei por que tudo tem que ser desta forma, mas uma coisa eu acho, há um monte de gente que simplesmente não é inteligente para servir a Deus nos bons tempos. E assim, nós podemos ter tempos difíceis o suficiente para meio que motivar aqueles povos que estão à margem. Mas a verdade é que eles estarão procurando por alguma coisa que realmente diga que Deus é real e, queridos, somos nós. Vamos, eu disse, somos nós. E é por isso que a Bíblia nos pergunta: quando ele vier, porventura encontrará persistência em fé? Quando ele voltar, ele quer encontrar 4 coisas: uma igreja sem mancha ou mácula, pessoas em paz no meio de toda essa agitação, pessoas que não têm medo e pessoas que elas não têm nenhuma imoralidade em sua vida. Nós temos um objetivo ordenado por Deus à nossa frente e nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a cumprir a missão que Deus deu a nós. Agora, deixe-me apenas lhe dizer isso. Existem muitos cristãos infelizes. Tenho certeza que eu tenho alguns deles aqui hoje, provavelmente muito mais assistindo pela TV. Eu fui tão infeliz por tanto tempo e eu era crente. E é meio que um paradoxo. Como você poderia ser infeliz se sabe que não vai para o inferno?
Isto é o suficiente para colocar algum tipo de sorriso no seu rosto, eu acho, não é? Talvez, eu espero. Amém? Eu acredito que muitas pessoas são infelizes, mesmo que sejam salvas, porque estão vivendo para o propósito errado. O propósito para o qual elas estão vivendo é agradar a si mesmas e obter o que querem e se sentirem bem sobre todas as coisas, ao invés de dizer a Deus: aqui estou eu, envia-me a mim. Aqui estou eu, envia-me a mim. Quando Isaías disse a Deus: aqui estou eu, envia-me a mim, ele não tinha a menor ideia do que lhe seria mandado fazer. Ele não perguntou sobre a escala de pagamento, não perguntou sobre a programação das férias, não perguntou sobre o plano de aposentadoria. Ele disse: aqui estou eu, envia-me a mim. Ele assinou um contrato em branco. Ele assinou um contrato em branco. Vamos lá, por que você não desiste de gerenciar sua vida? Apenas tentando usar Deus para conseguir tudo aquilo que você quer. Que tal então, aqui estou eu, envia-me a mim esta noite. Que tal um pouco desse, aqui estou eu, envia-me a mim. Sua alegria voltará rapidamente. Agora, 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Estou aqui na intenção de animar você, sabe? Porque o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e aqueles que tiverem partido desta vida em Cristo Jesus vão ressuscitar primeiro. Ei! Use a sua santa imaginação e pense um pouco sobre como será esse tremendo dia. Cara, todas as pessoas que tentaram se livrar de Deus vão ficar chocadas nesse dia. Todos os túmulos se abrirão e as pessoas começarão a flutuar. Então nós, os vivos que permanecemos sobre a terra, seremos simultaneamente arrebatados junto com os mortos ressuscitados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Vamos para encontrar o Senhor nos ares. E assim sempre, através da eternidade das eternidades, nós estaremos com o nosso Senhor Jesus. Oh, meu Deus! Uau! Ei, escute, vire-se para a pessoa ao seu lado e diga: você está apenas de passagem. Ok, verso 18. Ok, agora aqui, isso é o que é tão importante sobre isso. Agora olha isso. Portanto, consolem-se, animem-se uns aos outros com estas palavras. Você notou como você ficou animado quando eu li estas escrituras? Eu posso lê-las em qualquer outro lugar. Eu poderia ir para a África, Índia, em qualquer lugar, em qualquer estado, ler esses, e os cristãos vão reagir da mesma maneira. Porque no fundo de nós, Deus plantou a eternidade em nossos corações. Isso é o que a Bíblia diz. Nós sabemos que há mais do que isso. E sabemos que fomos criados para algo melhor do que tudo isso. Estamos apenas tentando atravessar, eu estou apenas tentando ajudá-lo a atravessar também. E vocês precisam ajudar uns aos outros a atravessar. E nós precisamos encorajar uns aos outros no meio de tudo que está acontecendo. Agora, deixe-me lhe dizer algo. Em vez de você ficar apenas sentado em grupos reclamando sobre a sociedade... Quer dizer, as notícias são tão terríveis. Você tem que ser um crente forte para ler as manchetes. E em vez de criticar isso, quando você ouvir as pessoas dizendo esse tipo de coisa, por que não dizer: mas o Senhor está voltando? Mas Jesus está voltando. Amém? E, independentemente de como parece, Deus está vivo e bem no planeta Terra e Ele está no controle. O medo é um beco sem saída, mas a fé sempre tem um futuro. Eu disse isso?
Isso vai estar na internet sob o título Joyce Meyer disse. É engraçado quando eu procuro por frase e encontro as minhas. Ok, quer saber? O fim do mundo é um novo começo para nós. Nada com que se preocupar. Sabe, muitas vezes eu ponderei por que a Bíblia não nos diz mais sobre como vai ser lá, sabe? E você sabe qual foi a conclusão de que eu cheguei? Aqui está, porque eu acho que a Bíblia não diz muito sobre isso. Diz um pouco, mas não. Nós gostaríamos de ter muito mais detalhes, não é? Tipo, eu vou ter um emprego, onde é que eu vou viver? Ou, por favor, Deus, serei chefe de algum setor lá, finalmente? Sabe por que eu acho que Deus não nos diz muito sobre isso? Eu acho que vai ser tão incrível. Agora ouça, não há absolutamente nenhuma palavra que conhecemos que poderia descrever isso. É isso que eu acho. Agora, então vamos conversar um pouco sobre algumas das coisas que nos deixam com medo. Aqui vamos, Marcos capítulo 4, verso 35 diz: no mesmo dia, quando chegou a noite, disse-lhes: então passemos para o outro lado do lago. Agora, quando Jesus nos diz, nós estamos indo a algum lugar, então nós vamos a algum lugar, certo? E se você olhar o capítulo 5, verso 1, ele diz: e eles foram para o outro lado. Não é legal? Verso 5, ele disse: vamos para o outro lado. Capítulo 5, verso 1, e eles foram para o outro lado. Agora, cara, seria bom se isso fosse tudo. Mas tem os versos 36, 37, 38, 39. E talvez 40, eu não sei. Um monte. Então aqui vai. E no mesmo dia, quando a noite chegou, disse-lhes: passemos para o outro lado. Agora quantos de vocês Deus tem dito a você, de alguma maneira, agora vamos para o outro lado? Você não sabe do que estou falando? É como, ok, vamos lidar com esse problema, vamos conquistar isso, vamos fazer aquilo. Talvez para você, vamos limpar a casa, vamos lavar os pratos, vamos lavar a roupa, vamos pagar as contas. Montanhas são diferentes para pessoas diferentes. E deixando ele a multidão, levaram-no com eles, assim como estava no barco em que ele estava sentado, e outros barcos estavam com ele. Então havia mais do que um barco. E uma furiosa tempestade de vento de proporções de um furacão se levantou e as ondas batiam no barco, de modo que já estava se enchendo. Então a primeira coisa que provavelmente vai acontecer conosco quando formos para outro lado de qualquer lugar é que teremos uma tempestade. Que tempestade será essa, bem? É o inimigo que está tentando assustar-nos. Estamos falando sobre o medo. Isso, é o inimigo tentando nos fazer voltar para a costa. Encontre algum lugar seguro para colocar o barco. E ele mesmo estava na polpa do barco, adormecido. Quer dizer, veja, adormecido. Jesus está dormindo e eu tenho uma tempestade. Uau! Deus, onde é que você está? Eu não consigo ouvir de você, eu não sei o que fazer, você não está me ajudando. Você está dormindo? Mas a Bíblia diz que ele nunca dorme. Agora, Jesus estava dormindo porque tinha um corpo humano, nós precisamos dormir, mas em seu estado ressuscitado ele não precisa dormir. Uau, no céu não precisamos dormir? Legal, e lá no céu a comida não vai ter calorias? Isso está em Joyce, capítulo 1, verso 2. Cara, todos ficaram empolgados com isso. Verso 39. E ele se levantou. Espere, o verso
38. Mas ele estava na popa do barco adormecido, sobre a almofada de couro. Muitos detalhes. E então eles o acordaram e disseram: Mestre, será que não te importas que nós morramos nesta tempestade? Você não se importa? Deus, você me ama? Você realmente se importa comigo? E se você me ama, por que você está dormindo? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, agora acalme-se. E o vento cessou, mergulhou para descansar como se esgotado por sua batida, e houve imediatamente uma grande calma e uma perfeita paz. E tenho certeza de que eles disseram: Ai, obrigado. Mas a primeira coisa que receberam foi uma repreensão. Por que estão tão receosos e temerosos? Sim, ei. Porque vocês ainda não têm fé. Veja, ele teria preferido que eles tirassem uma soneca na tempestade também? Ele teria preferido que dissessem algo como: Bem, Jesus, você está agindo como se estivesse dormindo, mas sabemos que você sabe tudo o que está acontecendo. Você tem tudo isso sob controle. Com certeza tudo vai dar certo. Deixa ele dizer, quando você está mente qualquer coisa, aprenda a dizer isso. Isso não vai durar muito. Vamos lá, isso não vai durar muito. Eu tive um tipo de uma coisa estranha no estômago por 3 semanas. Dave teve por um dia. Mas não, Dave e eu operamos em planos diferentes. De qualquer forma, 3 semanas. E eu realmente não me sentia... Eu não me sentia mal fisicamente, mas o estômago estava ruim, tinha um gosto ruim na boca, nada parecia bom e nada era bom. Então, eu ficava dizendo: Isso não vai durar muito. E as pessoas: Como você está bem? Ainda tem um problema, mas não vai durar muito. Sabe por quê? Porque eu aprendi que nada dura muito. Vamos lá, quantos problemas você teve no ano passado que agora já se foram? Vamos lá, quantos problemas você teve há 5 anos atrás? Talvez você que esteve aqui quando eu vim no ano passado, você estava sentado com medo de uma coisa que agora está sendo cuidada? Sabe, a coisa sobre o medo é que realmente o medo de alguma coisa acontecer é geralmente pior do que se isso acontecesse. Porque quando alguma coisa acontece, há uma graça que vem de Deus para lidar com isso, mas enquanto você está aqui com medo de que isso possa acontecer, não há graça aqui, ó. Tudo que você tem é tormento. Estamos bem? Você está aprendendo? Tudo bem. Bem, eu sempre digo, novo nível, novo diabo. O apóstolo Paulo disse: Uma grande porta de oportunidade se abriu, com ela muitos adversários. Isto é, 1 Coríntios 16, 9. Isaías 41, 10. Não temam, não há nada a temer, porque eu estou contigo. Todos digam: Deus está comigo. Não olhe ao seu redor com terror. Ouça, você pode se meter em problemas reais olhando demais para as circunstâncias, falando demais sobre elas, olhando para trás, para o inimigo, olhando para o mar vermelho, olhando aqui, olhando ali. Sabe, anos atrás, quando eu larguei meu primeiro emprego para me preparar para o ministério, isso foi apenas como uma imagem na minha cabeça naquela época. Eu fiz algumas coisas radicais. Realmente, tipo, se não fosse Deus ali, teria sido realmente estúpido. E assim, todos os meses não tínhamos dinheiro suficiente, precisávamos de um milagre de Deus. Me lembro que faltava $40 a cada mês para pagar nossas contas. A cada mês Deus nos dava um milagre. Mas todos os meses eu passava por meu medo, apavorada, o que vai acontecer, blá, 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 blá. Oh, Dave, eu queria que ele saísse e se preocupasse junto comigo, e ele não fazia isso. Quantos sabem que quando estão preocupados e perturbados não podem suportar se alguém é apenas pacífico e ri e se diverte? É tipo: eu tenho que fazer tudo por aqui sozinha. E eu dizia a Dave: por que você não faz algo?
Por que não faz? E ele, o que você quer que eu faça? E eu me lembro, eu pegava o talão de cheque e eu fazia todas as contas, passava por todos os números de novo e de novo para ver se talvez tivesse cometido erro, talvez sobrasse algum dinheirinho. E eu ficava assim tão chateada. Por quê? Porque eu estava olhando ao meu redor. Alguém sabe do que eu estou falando? Dave dizia, estamos dizimando, estamos doando. Você largou seu emprego acreditando que foi o que Deus te pediu para fazer. Ele supre nossa necessidade todo mês. Por que você não vem aqui e assiste televisão comigo e as crianças? Oh, não! Não. Alguém nesta casa tem que ser responsável. Vamos, você entende, não é? Alguém tem que ser responsável. Bem, eu não podia resolver isso. É desse jeito. Parece que estou morando na sua casa, não é? Não olhe ao seu redor com terror e desânimo, porque eu sou o seu Deus, eu fortalecerei perante as dificuldades, e eu o ajudarei, eu o guardarei e o protegerei com a minha mão direita vitoriosa de retidão e justiça. Eu vou pular para o verso 15. Eu amo isso. Portanto, eu tomarei e farei de você um instrumento novo afiado que tem dentes. E então você debulhará os montes e os esmagará e reduzirá as colinas à palha. Em outras palavras, Deus diz, mesmo no meio desta grande tempestade, eu tenho um plano. E você vai chegar no outro lado. E enquanto eu estiver aqui, se você permanecer na fé, eu vou transformar você em um instrumento novo, afiado e debulhador. Vamos lá, vou lhe dizer algo. Você não vai gostar, mas o que você está passando agora vai ser bom para você. Sim, isso vai ser bom para você. Se você não desistir de Deus, você estará crescendo espiritualmente. E isto é tão doloroso, mas vai valer muito a pena. Vamos lá. Deixe-me apenas fazer uma observação. Quantos de vocês se aproximaram muito mais de Deus em seus problemas do que em seus bons tempos? Assim, ponto provado. Agora, eu acho que eu poderia ler Abacuque 3, mas, bem, por que não? Embora a figueira não floresça e não haja fruto na videira, embora o produto da azeitona falhe, os campos não produzam alimento, embora não haja ovelhas no curral e não haja gado nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei. Agora vamos traduzir isso para fazer mais sentido para nós. Embora eu tenha perdido meu emprego, meu filho esteja brigando novamente na escola, meu cartão de crédito tenha sido clonado 2 vezes este mês e o médico quer que eu faça uma colonoscopia. Mas Deus, tanto de coisa que eu tenho que beber antes de fazer este exame. Eque. Ainda assim eu me alegrarei. Ainda assim eu me alegrarei no Deus vitorioso da minha salvação. Agora, aqui está a coisa. Eu acho que eu preciso jogar isso sobre você. Quanto menos nós reclamamos, mais nós crescemos espiritualmente. Vamos, valeu a pena você vir aqui? Porque eis a questão. Se pudermos dizer a outra pessoa, e se eles simplesmente sentirem pena de nós, então nós nos sentimos tão... Sim, eu sou muito lamentável. Mas o que fazemos é que nós aliviamos um pouquinho do que Deus está tentando usar para nos mudar no nosso interior. E assim, cara, se eu estou passando por algo e eu mantenho a minha boca fechada, eu pego algum tipo de vírus ou algo assim, e eu digo ao Dave como eu me sinto, e ele diz, sim, eu tive isso na semana passada.
Por 3 dias? Bem, por que você não me disse ele? Você não poderia me ajudar? Agora, eu não acho necessariamente que essa é a melhor forma de se relacionar no casamento, mas é um caso em questão. Vamos, é um caso em questão que... Vou dizer novamente, porque eu realmente não tinha isso em minhas anotações. Acho que é uma coisa de Deus. Quanto menos nós reclamarmos, mais nós vamos crescer. Quero lembrá-lo mais uma vez que o medo é um beco sem saída, mas a fé sempre tem um futuro. Não importa o que aconteça, nós podemos nos alegrar em saber que Deus pode lidar com tudo aquilo que estamos enfrentando. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Te dizer, eu acho que cada um de nós deveria orar todos os dias. Deus, por favor, me ajude a não ser enganado. E eu tenho orado assim. Se eu estiver acreditando em algo que não seja verdade, por favor, Deus, revele isto a mim. O título da minha mensagem é: Em quantas mentiras você acredita? Em quantas mentiras você está acreditando? Este é um assunto sério, porque se você acredita em uma mentira, ainda que isto não seja verdade, isto se torna uma verdade para você, porque é nisso que você acredita. E mesmo que seja uma mentira, você reagirá como se fosse verdade. E é dessa forma que Satanás entra em nossas vidas, e ele é um mentiroso, sabe? Ele é o pai da mentira, o grande enganador. E nos é dito na Bíblia que à medida que os últimos dias se aproximam, e se não estamos vivendo esses dias, não sei quando vamos vivê-los, à medida que os últimos dias se aproximam, esse engano se tornará cada vez maior e maior na terra. Quantos de vocês percebem, sem sequer pensar muito nisso, você pode enxergar um engano trabalhando no mundo de hoje? Ok, João 8,44. Vocês pertencem ao seu pai, o diabo, e querem satisfazer os desejos do seu pai. Ele foi homicida desde o início.
não se apegando à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala a sua língua nativa. Eu gosto disso, sabe? Assim como eu falo inglês, o diabo fala mentiras. Essa é a língua dele, ele fala a língua da mentira. Porque ele é o mentiroso e o pai da mentira. Agora, Jesus está sendo muito severo aqui. Ele diz: vocês são do seu pai, o diabo. Com quem ele está falando? Ele está falando com pessoas religiosas. Eu não disse pessoas de Deus, eu disse pessoas religiosas. Sabe quantas pessoas marcham para uma igreja em algum lugar todos os domingos de manhã? E elas têm nenhuma relação real com Deus, só estão fazendo o que acham que deveriam estar fazendo. E elas não são necessariamente pessoas ruins, mas elas não entendem que Jesus não morreu para que pudéssemos ter a nossa própria marca de religião. Mas ele morreu para que pudéssemos ter um relacionamento pessoal, íntimo e profundo com ele. Enquanto sua experiência for apenas eu vou à igreja, então você está perdendo a visão totalmente. E você é a igreja. Ele vive em nós. Nós somos o seu corpo, a igreja. E a propósito, caso este pensamento não tenha te ocorrido, Jesus, ele está aqui hoje no meio de nós. E ele também está vivendo no meio de você, se vocês o receberam como seu Senhor e Salvador. E Deus faz muito por nós. Quantos de vocês concordam que ele faz muito por nós? Ok, mas agora deixe-me contar a parte que algumas pessoas não entendem. Mas ele também espera muito de cada um de nós. Não se trata só de uma coisa unilateral, onde nós apenas temos essa coisa celestial do tipo Papai Noel, sabe? Onde toda vez que precisamos de algo, corremos e pedimos a Deus, mas ele diz: eu farei se você fizer. Se você fizer isso, eu farei isso. Se você fizer aquilo, eu farei aquilo. Na verdade, eu estou trabalhando em um projeto sobre provérbios. Eu tenho vontade de escrever um livro sobre provérbios e então, sabe, eu já estou na metade dele. Há muita coisa que eu tenho achado muito interessante e eu não sei, tem provavelmente uns 12 assuntos principais em provérbios, mas as coisas vão se repetindo de novo, e de novo, e de novo. E agora que estou no capítulo 17, estou pensando, bem, o que é que eu vou dizer que eu nunca disse antes? E então, um pensamento veio a mim, bem, se Deus continua repetindo a si mesmo, acho que tudo bem se eu fizer isso também. Agora, tem uma coisa que você aprende em Provérbios, é que se você andar em sabedoria, você será abençoado. E se você for um tolo, não será abençoado. Simples assim. Se fizermos o que Deus nos pede para fazer, não importa o tamanho da bagunça em que a sua vida esteja, se você pegar sua Bíblia e começar a aprender o que está escrito nela, e aplicá-la à sua vida, então, sua vida, ela vai mudar e você terá o que Deus diz que você pode ter. A religião pode ser mais enganosa do que qualquer coisa. Porque é fácil pensar que, bem, porque você vai à igreja e você dá um pouco de dinheiro de oferta, eu não sei, talvez se voluntarie em algo na igreja e é isso. Você acredita que Deus existe, mas estamos vivendo para Ele, quero dizer, realmente vivendo para Ele. Nós cremos na música que eles cantaram. Eu não me canso de querê-lo. Não me canso de querê-lo.
Você está vivendo para Deus ou você está apenas esperando que Ele viva para você? Você é casado com Jesus ou está apenas namorando com Ele? Eu não tive o sobrenome do Dave até nos casarmos. Muitas pessoas estão apenas namorando, mas querem o poder que está no nome de Jesus. Nós precisamos levar isso a sério, estamos vivendo tempos sérios, nós precisamos realmente levar isso a sério. 2 Coríntios 11, verso 3, Paulo disse: mas eu temo que assim como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, suas mentes possam de alguma forma serem desviadas de sua sincera e pura devoção a Cristo. Então Paulo tinha essa preocupação de que as pessoas fossem enganadas. Vou te dizer, eu acho que cada um de nós deveria orar todos os dias. Deus, por favor, me ajude a não ser enganado. E eu tenho orado assim. Se eu estiver acreditando em algo que não seja verdade, por favor, Deus, revele isto a mim. É uma coisa muito enganosa, porque quando você é enganado, está acreditando numa mentira. E a própria natureza da palavra engano significa que você não sabe que está acreditando numa mentira. Então precisamos orar para que Deus nos revele a verdade em todas as áreas de nossas vidas. Um dos assuntos em Provérbios que é amplamente abordado é que somente um tolo odeia a correção. Tem tanta coisa ali sobre a correção em amor. Precisamos amar a correção e não ficar... Se alguém disser alguma coisa aqui, sabe, te deixa um pouco desconfortável. Na verdade, acho que se você estiver indo a uma igreja semana após semana e nunca falarem nada que faz você se contorcer um pouquinho na cadeira, então provavelmente não estão falando muita coisa. Amém? E sabe, eu não peço desculpa se você se contorcer um pouco em seu lugar. Bem, eu vim para ser encorajada, né? Você não entende, a minha vida está uma bagunça, eu sou... Sabe, Joyce, está uma bagunça e eu preciso ser encorajada? Estou tentando te dizer porque ela está uma bagunça. Então você pode se tornar alguém que encoraja outras pessoas e não aquela que sempre precisa de encorajamento. Gênesis 3, de 1 a 4. Agora a serpente era mais astuta, aquela esquisitona, do que qualquer animal selvagem que o Senhor tinha feito. Então o diabo disse à mulher, então o diabo fala com você. Agora eu sei que há uma teoria flutuando por aí. É incrível todas essas novas doutrinas. Bem sabe, nós evoluímos. Posso te dizer uma coisa? Deus, ele não evoluiu. Eu acho que pensamos que porque nós temos todas essas novas ideias hoje, bem sabe, estamos no século 21. Não importa qual século seja, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E claro, nós progredimos, as coisas mudam, as sociedades mudam, a maneira como fazemos as coisas mudam, mas Deus, ele não muda. Se ele disse algo há 10 mil anos atrás, ele ainda fala o mesmo hoje. Então, nós podemos inventar o que quisermos, sabe? Eu ouvi alguém dizer uma coisa recentemente e eu pensei, você é tão bobinho. E estavam falando sobre, vamos ver do que estavam falando. Algumas pessoas não acreditam que o inferno existe, sabe? Sabe por quê? Deus é tão amoroso e é tão bom que nunca mandaria ninguém para o inferno. Bem, ele não manda pessoas para o inferno. Elas mandam a si mesmas. Deus é tão bom e agora todo mundo vai ser salvo. Porque Deus, ele é tão bom. Bem, quer saber?
A Bíblia diz que Deus é bom, mas ela diz também que Deus é muito severo. Uma das coisas que estamos esquecendo mais do que tudo é do temor e tremor reverencial a Deus. Precisamos tremer um pouco quando pensamos que Deus está em casa. Amém? Claro, todo mundo quer acreditar que tudo é só, sabe, sobremesa e doce e bom e agradável. E precisamos disso, todos precisamos ser encorajados, mas precisamos ser corrigidos também. E precisamos aprender a deixar a palavra fazer isso e recebê-la pessoalmente por nós mesmos. Então o diabo fala conosco. A serpente era mais astuta que qualquer um dos animais selvagens. Ela disse à mulher: Deus realmente disse isso? Você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? Agora veja, na verdade, ela não estava contando uma mentira, ela apenas meio que... Eu tenho certeza que o tom foi esse. Deus realmente disse isso? Então a mulher disse à serpente: nós podemos comer das árvores do jardim, mas Deus disse: vocês não devem comer da árvore que está no meio do jardim, e você não deve tocá-la ou você vai morrer. É aí que vem. Certamente você não vai morrer. E é isso aí. Bem ali, Eva devia ter dito: saia daqui, a nossa conversa acabou. Você tem que ter cuidado ao se envolver em conversas com o diabo. É como aqueles pequenos argumentos que você tem consigo mesmo, na sua cabeça, quando sabe que não deve fazer algo, mas está tentando descobrir uma maneira de fazer aquilo e tudo ficar bem. Não, você não vai morrer. Então aqui o diabo estava sugerindo a Eva que Deus estava escondendo alguma coisa dela. Ouça o que vou dizer. E que se ela fizesse o que Deus tinha dito a ela para não fazer, não haveria nenhuma punição. Você não ouviu? Não pense que se Deus te diz para não fazer algo, que você pode ir e fazer e ser a única pessoa no universo que vai se safar. Veja. Oh, bem, Deus é bom, Ele entende, sabe? Ele não. Sabe, assim, eu levo vários suprimentos do escritório para casa, meus clipes de papel, meus elásticos, minhas canetas, lápis, meus blocos de notas. E se um pouco de convicção vier, imediatamente dizemos: bem, eles não me pagam o suficiente. Não, senhor, você está roubando da empresa onde trabalha. E eu poderia até dizer, e alguns de vocês não vão gostar, mas se você chega atrasado para o trabalho todos os dias, está roubando também. Ok, sabe, eu posso perceber quando não sou bem-vinda. Eu vou falar de outra coisa. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou a mente dos incrédulos para que eles não possam ver a luz do Evangelho que exibe a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então ele cegou a mente dos incrédulos. Então, quando se trata de orar por pessoas que estão perdidas e não salvas, acho que uma das melhores maneiras de orar por elas é para que Deus abra seus olhos e lhes mostre a verdade. Amém? Seus filhos que se afastaram de Deus ou que nunca se aproximaram de Deus, ore por eles, para que eles vejam a verdade e para que Deus abra seus olhos. Muitas vezes nós tentamos fazer as pessoas acreditarem em coisas que elas apenas não podem compreender porque elas estão enganadas. Porque Satanás cegou suas mentes e seus olhos precisam serem abertos. Amém? Eu comecei a contar uma história e me lembrei que não a terminei. É sobre o cara do qual eu pensei: bem, você é tão bobinho. Querem ouvir o resto da história? Ele disse, eu nem me lembro o que ele disse, era muita estupidez para eu lembrar, sabe? Mas foi algo como, sabe, bem,
Eu não acredito que haja inferno. Alguém estava tentando lhe dizer que havia e ele disse: bem, esse não é o meu Jesus. Bem, nós não podemos escolher só a nossa versão, sabe? Há um Deus e Pai, um Jesus, um Espírito Santo, e todos os três estão em comum acordo. E você não pode simplesmente escolher sua versão só porque a verdadeira versão é desconfortável para o estilo de vida que você quer viver. Amém? Engano significa acreditar que o errado é certo. Mas a Bíblia diz: seja para você como você acredita. Isso funciona no positivo, mas também no negativo. Se você realmente acreditar em algo, vai viver como se isso fosse verdade. E sabe, quanto mais velha eu fico, o que já é bastante agora, mas eu entendo como isto é simples. Aqui está, leia e faça isso, e tudo vai sair bem. Leia, não faça isso e tenha uma vida miserável e confusa. Você é quem sabe. Paz, tormento, céu, inferno, bom ou ruim. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolha a vida, para que tu e teus descendentes possam viver. Agora, sabe, não somos muito bons em responsabilidade.
vida diária. Bem, hoje quero falar com você sobre algo que todos temos que lidar, que é o estresse. E nossos corpos foram feitos para lidar com uma quantidade normal de estresse. Mas quando ele se torna excessivo, nos causa problemas e pode até nos fazer envelhecer mais rápido do que deveríamos. Eu escrevi um livro chamado Como Envelhecer Sem Ficar Velho. E uma das maneiras de fazer isso, você vai adicionar anos à sua vida, não importa o que aconteça. Nenhum de nós pode fazer nada sobre isso. Mas nós podemos envelhecer e adicionar anos à nossa vida sem nós ficarmos velhos. Quanto mais você se cuidar com antecedência, melhor vai se sentir mais tarde. E o estresse excessivo. Na verdade, dizem que 70% a 80% de todas as doenças, embora as doenças sejam reais, o que faz desencadear todas elas é o estresse. E tudo precisa de descanso. E sabe, você não precisa apenas descansar o seu corpo, você precisa descansar sua alma. Por dentro, precisamos descansar. Nossa mente precisa descansar. Se você fica preocupado, fica chateado o tempo todo, isso por si só pode cansar você. Obviamente, se você quer envelhecer sem ficar velho, isso tem muito a ver com sua mentalidade. Não comece a pensar, eu sou velho, ou eu estou velho demais para fazer isso. Eu evito dizer estou velho demais para fazer algo. Eu apenas digo, não é mais sábio para mim fazer isso. Há certas coisas que eu não posso fazer, que eu fazia, mas eu digo, é sábio para mim não fazer isso mais. Nós criamos problemas quando forçamos e fazemos coisas que Deus não está mais nos dando a graça para fazer. E exaltar Jesus significa que o colocamos em primeiro lugar em nossa vida. Isto quer dizer que nós seguimos as ordens dele, nós seguimos a orientação e a liderança do Espírito Santo. E exaltar Jesus não significa apenas que nós vamos começar todos os dias orando. Colocar Deus em primeiro significa seguir sua orientação e fazer aquilo que ele nos comanda a fazer todos os dias, o dia todo. Se fizermos isso, quer saber, vamos ter energia suficiente para viver uma ótima vida. Nos sentiremos bem a maior parte do tempo, todos temos dias em que não nos sentimos bem e todos cansamos, mas você se sentirá bem e saudável. São todas essas coisas que nós fazemos que não têm a graça de Deus, que colocam muito estresse em nossas vidas. Sabe, até mesmo se alguém te pede para fazer algo por eles, e você sabe lá no fundo que isso vai colocar muita pressão em você e não é a coisa mais sábia para você fazer, sabe? Se você diz sim, segue em frente e faz, você vai fazer sem a ajuda de Deus, e então isto vai colocar estresse em sua vida. E ser cristão não significa apenas que você vai à igreja uma vez por semana. Significa que você segue a Deus. Você aprende a sua palavra, estuda a palavra dele. E você obedece a palavra, mas você também tem o Espírito Santo vivendo em você. E acredite ou não, a Bíblia não lida com todas as coisas que você encontra nesta vida. Ela não te diz para o que dizer sim ou para o que dizer não o tempo todo, mas te diz para seguir a liderança e o comando do Espírito Santo. Quando Jesus foi levado aos céus, enviou o seu Espírito, o Espírito de Deus, para habitar dentro de nós, e um dos seus trabalhos é nos guiar, nos ajudar e nos direcionar. E devemos seguir as ordens do Espírito Santo. E sabe o que é uma ordem? É aquela pequena, sabe, como quando um pai olha para uma criança que está fazendo algo que não deveria fazer, e a criança já sabe. Assim é com o Espírito Santo e ficamos assim, bem, mas você sente por dentro, é como se você soubesse que aquilo é uma ordem. E sabe, eu tenho um relógio no estúdio que avisa para mim, dizendo há quanto tempo eu já estou falando. Sei que tem uma certa quantidade de minutos para falar e assim eu posso passar por cima se eu quiser, mas se eu fizer isso vai criar uma confusão e todo o trabalho que fizemos não valerá
Nada, vou gerar trabalho extra para alguém que terá que fazer várias edições. E então, eu sigo essas ordens e isto faz tudo correr bem na minha vida. Bem, Deus nos comanda também, através do Espírito Santo, para o que dizer sim e para o que dizer não. E o estresse era um termo da engenharia e hoje, em vez de prédios desmoronando, são as pessoas que desmoronam. Você pode ter estresse mental, estresse físico, estresse emocional. Com uma certa quantidade de estresse conseguimos lidar, mas quando ele se torna excessivo é quando isso se torna um problema. Ficar chateado, coloque estresse em seu corpo. Se preocupar, coloque estresse em seu corpo. Ficar com raiva, com falta de perdão, coloque estresse em seu corpo. Mas sabe, Lucas 10:19 nos diz que Deus nos deu a autoridade e poder sobre todo o poder do inimigo, e nada poderá nos causar dano. Noutras palavras, cada um de nós, você, eu, cada um de nós, Deus, ele nos deu o poder, a energia, a força e a habilidade de fazer o que ele quer que nós façamos, mas ele não nos dará o poder, a força e a habilidade para fazer o que ele não quer que façamos. Então, se você está apenas decidindo o que quer fazer na vida sem buscar o conselho de Deus, você pode seguir em frente, mas você não terá a ajuda de Deus. Eu aprendi da maneira mais difícil e é assim que a maioria de nós aprendemos. Aprendi a sempre buscar a Deus e pedir a Ele para ajudar-me em qualquer coisa que eu faça. Você foi feito para uma quantidade normal de estresse, mas nenhum de nós foi feito para o estresse excessivo. Veja, houve um tempo na minha vida em que eu não entendi o que era o estresse. A minha mãe teve um colapso nervoso quando eu tinha os meus 20 anos e por 2 anos precisou de tratamento de choque. Ela teve vários problemas, ela nunca mais foi a mesma depois disso. Ela era uma mulher muito doce, mas ela só... Todo o estresse extra na vida dela vindo do meu pai alcoólatra e abusivo realmente teve seus efeitos sobre ela e ela sempre teve vários problemas de saúde por causa disso. Mas porque ela teve um colapso nervoso, toda vez que alguém mencionava a palavra estresse para mim, ou eu ia ao médico não me sentindo muito bem, ele dizia, é só estresse, e isto me deixava tão brava, porque eu sentia como se estivessem me dizendo que eu não conseguia lidar com a vida. E eu era forte, eu era uma mulher de Deus forte, e eu conseguia lidar com o que eu precisasse lidar. E sabe, isso não é verdade para nenhum de nós? Você consegue lidar com o que Deus te dá para lidar. Mas quando você tenta ir além, fazer as coisas só porque sente vontade, ou você quer fazer, ou você quer agradar a todos e não sabe dizer não para ninguém, são essas coisas que nos desgastam. Você reclama da sua agenda? Eu tenho muita coisa para fazer. Você já pensou em dizer não para algumas coisas? Eu estava reclamando sobre a minha agenda uma vez para o Senhor. Nenhuma pessoa sã deveria ser solicitada a fazer tudo o que eu faço. E ele sussurrou em meu coração, é você quem faz a sua agenda? Se não gosta, muda. Isso é verdade. Se você não gosta de todas as coisas que assumiu na sua vida, então comece a se perguntar se realmente precisa fazer todas elas, sabe? Provavelmente você está fazendo muitas coisas só porque outras pessoas querem que você faça, ou só porque é o que você sempre fez e talvez Deus tenha terminado com isso há muito tempo e você ainda está fazendo. Pergunte a si mesmo não só o que está fazendo, mas por que está fazendo o que está fazendo. E qualquer coisa que não esteja sendo feita pelo motivo certo, tire da sua vida. Sempre sentimos que temos que fazer todas as coisas, mas há muitas coisas que não precisamos fazer se realmente não quisermos. A minha pergunta hoje não é você tem estresse? Todo mundo tem estresse. A minha pergunta é, você está gerenciando o estresse na sua vida? Quando ele se torna excessivo, você está cortando algumas coisas da sua vida? Você está tomando medidas para evitar ter muito estresse? Eu disse, você está tomando medidas? Eu não sei por que sempre pensamos que outras pessoas não devem nos pressionar. Não, elas não devem nos pressionar, mas mais do que isso, não devemos permitir que elas nos pressionem.
Nós vamos falar amanhã sobre aprender a dizer não. Isso é algo que todos precisamos aprender, sabe? Toda vez que você fica estressado, o seu corpo passa por esse ciclo. Há um estressor. O seu cérebro reconhece que está sob estresse e fala para sua glândula pituitária, e isto afeta sua pressão sanguínea, afeta suas glândulas suprarrenais. Então o seu corpo libera cortisol e cortisona. Então a adrenalina é liberada. O seu corpo passa por esse ciclo de coisas. Bem sabe, é como um elástico. Eu tenho um elástico novinho aqui. E se eu esticá-lo, ele volta. Se eu esticar, ele volta. Se eu esticá-lo, ele volta. Isso é o que acontece com o nosso corpo. Podemos estressá-lo, ter uma boa noite de descanso e ele volta. Posso esticá-lo, ter uma boa noite de descanso e ele volta. Mas se você realmente estressá-lo, algo arrebenta. Sabe o que fazemos muitas vezes? Nós damos um nó nele e continuamos. Bem, você já teve um elástico que tinha tantos nós nele que nem podia mais dizer o que era? Quantos nós você tem em você? Eu tenho este grande nó aqui no meu pescoço. Eu tenho esse grande nó aqui nas minhas costas, eu não sei o que é isso, sabe? Sabe o que é de fazer isso aqui o tempo todo? E esses nós são os lugares onde você ficou amarrado, tentando continuar, sem realmente eliminar algumas das coisas que deveria estar eliminando em sua vida. Nossos órgãos falham porque eles ficam exaustos. O estresse causa doenças em nosso corpo, e mesmo que a doença seja real, o estresse é a raiz. Sabe, o barulho é estressante. Eu não sei, sabe? Eu gosto de música, mas sabe, quando ela é alta e agitada, isso me irrita. Agora, se você tem 20 anos, você pode gostar. Mas vou te dizer, quando você tiver 75, isso vai te irritar bastante. Eu acho que isso não é bom para nós. Dizem que todos estes barulhos altos que os jovens ouvem hoje afetam a audição deles, sabe? E nós vivemos em um mundo muito barulhento, nós vivemos em um mundo muito estressante. Você comete um pequeno erro no trânsito e as pessoas gritam com você. Há tanta conversa negativa no mundo, tanta reclamação, e acredito que tudo isso causa estresse. Então hoje eu quero te convidar a se acalmar e se animar. Eu acho que eu posso provar biblicamente que essa é a resposta para a maioria dos nossos problemas. Em João 14, 27, Jesus disse: "A paz eu deixo com vocês. A minha paz eu dou a vocês. Eu não a dou como o mundo a dá. Não deixe seus corações ficarem incomodados, nem se permitam ter medo." Em uma tradução diz: "Parem de se permitir ficar chateados e perturbados." E eu realmente amo essa. Essa é a versão clássica amplificada. Parem de se permitir ficar chateados e perturbados. Sabe, você pode sentir quando começa a ficar chateado. Digamos que você está em uma conversa com alguém, isso começa a esquentar, e você sente suas emoções crescendo, crescendo e crescendo, e agora os tons de voz estão subindo. Bem, por que não desistir disso? Antes que se transforme em uma situação extremamente estressante para você, e isto vai deixá-lo extremamente cansado. Sabe, todo mundo hoje diz: "Eu tenho tanto estresse, tenho muito estresse." Mas minha pergunta é: o que você está fazendo sobre isso? Você está fazendo algo além de reclamar sobre isso? Qualquer um de nós pode olhar para a nossa vida e você pode escrever tudo o que fez durante uma semana, e então você pode ver que muitas coisas que fez não precisavam realmente serem feitas, sabe? Eu posso te dizer que isso aliviaria muito do estresse da sua vida. Se você está exausto, talvez seja porque Jesus não está sendo exaltado em sua vida. Talvez você não esteja colocando em primeiro. Tem tantas escrituras boas sobre obediência, quero compartilhar algumas com você. Isaías 1, 19 e 20 diz: "Se você for disposto e obediente, você comerá o melhor desta terra." Disposto e obediente, estamos sempre dispostos a ter coisas boas, mas a obediência precisa vir junto com isso, sabe? Colossenses 1,18 diz: "Ele é a cabeça do corpo, a igreja."
Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, para que em tudo ele possa ser preeminente. Sabe o que significa? Primeiro, em todas as coisas. A vontade de Deus deve vir primeiro. Pergunto, quantos cristãos vão à igreja toda a semana? E você até lê um pouco da sua Bíblia todos os dias? Mas a questão é, você está sendo obediente ao que a palavra diz? Sabe, o apóstolo Tiago diz que se você ouvir, mas não praticar, você engana a você mesmo. E sabe, eu acho que é aqui que está o problema. Não é uma questão de você saber o que fazer, é uma questão de você estar vivendo um estilo de vida onde você está obedecendo a Deus. Eu posso dizer, se você estiver obedecendo a Deus, você não ficará estressado o tempo todo, porque Deus, Ele não vai te dar tanto para fazer que você precisará ficar frustrado e chateado o tempo todo para fazer. Eu gosto disso. Eu acho que é preciso dizer isso novamente, então eu vou repetir. Se você estiver obedecendo a Deus e fazendo o que acredita que Ele quer que você faça, posso garantir que você não ficará exausto e cansado, porque Deus não te dará mais para fazer do que você consegue fazer e ficar sem o seu descanso. Joyce, não podemos ficar descansados o tempo todo? Bem, a Bíblia diz que há um descanso sabático que permanece. Agora, na antiga aliança, era um dia por semana que as pessoas descansavam. Mas em Hebreus 4, fala sobre um descanso sabático, e acho que essa é a maneira como podemos viver. Sabe, se eu estou tentando fazer isso preocupado com o que você pensa de mim, isto vai me estressar enquanto eu faço? Mas se eu fizer o meu melhor, eu me preparei para isso, eu orei, eu estou confiando em Deus, eu posso ficar relaxada enquanto eu faço isso e te ajudar. E se eu vou ficar cansada, mas não vou ficar estressada e nem mesmo frustrada, nem cansada. Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Os problemas são causados por fazer o que você quer ou o que outra pessoa quer que você faça, em vez de fazer o que Deus quer que faça. Deus sempre nos leva ao triunfo. É o que diz a Bíblia. Ele sempre nos conduz em triunfo. Você está sendo obediente a Deus? Está seguindo as ordens do Espírito Santo? Provérbios 3, 5-7 diz, confie no Senhor com todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos e Ele vai dirigir os seus passos. Você está reconhecendo Deus em seus caminhos? Você pelo menos tira um minuto para pensar se você deve ou não dizer sim para algo que alguém te pediu para fazer? Sabe, uma das coisas que foram muito úteis para mim foi... Era bem difícil para mim dizer não quando as pessoas me pediam para ir à igreja ou ao evento delas e pregar. Porque, primeiro, eu amo pregar e então queria aproveitar todas as oportunidades e muitas vezes eram amigos, eu não queria desapontá-los, sabe? E eu nunca quis que ninguém pensasse que eu achava que eu era boa demais para ir a um evento deles e pregar. E às vezes eu ficava muito confusa para o que eu deveria dizer sim, para o que deveria dizer não. E eu perguntei a uma amiga que também faz aquilo que eu faço, como ela lidava com isso. E ela disse, sabe o que aprendi a fazer? Ela disse, toda vez que me pedem para fazer algo, eu penso sobre tudo o que isso vai exigir que eu faça, sabe? Eu penso em quanto tempo vai demorar o voo. Eu penso também em quantas vezes vou ter que mudar de voo. Penso no quanto vou ter que levar de bagagem. Eu penso em quantas noites eu vou ter que ficar longe. E ela disse, eu penso em tudo antes de dizer sim. E quantas vezes já dissemos sim a alguma coisa, e então quando estamos no meio pensamos, eu não sabia que seria tudo isso? Então eu aprendi também a pensar sobre para o que eu estou dizendo sim. E pensar sobre se o fruto que isto vai gerar vai ou não valer o esforço a ser feito. E nós geralmente tentamos fazer isso também aqui no Ministério, em nossos vários departamentos, sabe? Se você está girando suas engrenagens, fazendo algo, isso está gerando um fruto minúsculo, sabe? Ou você poderia colocar o mesmo esforço para fazer coisas que vão produzir vários outros frutos. Siga a orientação do Espírito Santo, Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir, sabe? E sempre use a sabedoria. Eu digo que sabedoria é simplesmente
Fazer aquilo que você acredita que vai te deixar satisfeito mais tarde na vida. E quanto a simplificar as coisas, eu escrevi aqui simplificar, simplificar, simplificar. Simplificar, simplificar, simplificar. Uma das coisas que você pode fazer, se está ocupado, se você fica indo de uma coisa para outra, em vez de você sair rápido de uma coisa para outra, faça uma pausa de 5 minutos no meio disso. Eu aprendi a fazer isso e tem sido muito útil para mim. Às vezes, digamos que eu me exercito com meu treinador e fico cansada quando acabo os 45 minutos, mas muitas vezes eu saía direto disso para outra coisa, e depois para outra coisa, e para outra coisa. E aprendi agora que se eu começo a me sentir cansada, eu parar e me sentar na poltrona por 5 minutos e colocar meus pés para cima, e beber um pouco de água ou um suco ou algo que eu goste, é incrível como apenas 5 minutos podem te restaurar. Você vale um pouco de descanso. Você não tem que viver com pressa o tempo todo. Nós temos muitas coisas. Sabe, às vezes eu entro no meu closet e fico lá assim, o que eu quero vestir, eu não sei o que eu quero. Eu olho tudo e há tanta coisa que eu não consigo me decidir. Mas quer saber, quando eu era adolescente, eu me lembro do meu armário, era mais ou menos, talvez desse tamanho. Eu tinha 8 roupas. Na segunda eu usava uma, na terça eu usava outra, na quarta eu usava uma outra. Eu não ficava confusa para me vestir. Eu tinha 2 pares de sapatos, isso não era confuso, ou eu usava um ou outro. Eu tinha um casaco, então eu usava todos os dias quando eu precisava de um. Mas é diferente agora, porque todos nós temos tantas coisas que nós ficamos tão confusos, até sobre o que queremos colocar em nosso corpo. E quanto a escolher o que comer? Eu disse a alguém hoje, na verdade, eu me peguei reclamando no outro dia, sabe? Bem, na verdade, o Dave me lembrou. Eu disse, estou cansada de ficar escolhendo o que comer todos os dias. Eu ouço as pessoas dizendo frequentemente, estou tão cansada de ficar escolhendo o que comer todos os dias. E Dave disse, isso não é lamentável? Estamos cansados de ficar escolhendo o que comer todos os dias? E há pessoas ao redor do mundo que não têm nada para comer há muitos dias. Isso acontece por termos muitas opções e muitas coisas disponíveis para nós. Eu realmente acho que todas as coisas do mundo fazem parte do que nos estressa hoje. Eu me lembro de uma história que o missionário me contou. Ele viveu na África por muitos anos e na África onde ele morava só tinha um tipo de cereal e se chamava Weetabix. Então, se você quisesse o cereal, você comia Weetabix. Quando vinham para os Estados Unidos, foram poucas as vezes durante anos, sua esposa sempre queria ir ao supermercado imediatamente comprar alguns cereais diferentes. Então, um dia ele a levou na loja, ele ficou no carro e ela entrou e demorou, e finalmente ela saiu sem nada nas mãos. Ele disse, bem, o que você ficou fazendo lá todo esse tempo? Você não comprou nada? Ela disse, havia tantas opções de cereais. Eu fiquei tão confusa que não consegui decidir o que comprar. No momento eu não me lembro quantas marcas eram, mas era uma quantidade assim absurda, sabe? De diferentes tipos de cereais naquele supermercado. Existe um certo doce, acho que há 26 tipos diferentes desse doce. Você pode comprá-lo com hortelã, sem hortelã, com nozes, sem nozes, e com isso e aquilo. Simplifique sua vida, você vai tirar tanto estresse dela, sabe? Se você simplificar sua vida e simplificar como você faz as coisas. Não transforme tudo em um pesadelo. Deus, Ele quer que você envelheça sem ficar velho. Em outras palavras, você vai envelhecer a cada ano, sabe? Mas você pode chegar a 75, ou deixe-me colocar assim, você vai algum dia ter 75 anos, e você não tem que chegar lá com a maior parte do seu corpo completamente desgastado, todo estressado, infeliz e miserável porque se sente mal o tempo todo. Você não tem que chegar lá e se sentir como se fosse velho. Você pode envelhecer e ainda assim não ficar velho. Não tem uma mentalidade de velho. Então lembre-se, se você cuidar de si mesmo hoje,
Você vai colher os benefícios disso mais tarde. Então, por que você não pede a Deus para começar a te mostrar todas as coisas que estressam você? E faça o melhor que puder para cortar todas essas coisas da sua vida. Isto vai te ajudar muito.